Bem-vindos ao 21º e último vídeo da série de dicas de inglês para o Enem. Hoje não vai ter nenhuma dica de inglês. Esse vídeo eu decidi fazer porque eu sempre gostei muito de resolver provas de vestibulares e concursos. E com o tempo eu percebi que algumas dicas, algumas estratégias melhoram muito a assertividade. Então eu resolvi compartilhar isso com vocês. E o detalhe é que isso não é exclusivo para a prova de inglês. Você pode usar em qualquer prova de qualquer matéria. Vamos lá? A primeira dica é a mais básica de todas, é aquela que todo mundo dá. Mantenha a calma. Aí vai de você, você precisa se conhecer para saber o que funciona para manter a calma para ti. Eu costumo usar músicas e algumas técnicas de respiração, mas eu também confesso que eu não chego a ficar muito nervosa numa prova. Então, como eu disse, vai de você. Você precisa se conhecer para saber o que funciona para ti. O que funciona para todo mundo é estar bem preparado. Quanto mais bem preparado você tiver, quanto mais confiante você se sentir, mais calmo você vai conseguir se manter. Mas você precisa também não se cobrar como se a sua vida inteira dependesse dessa prova. É sim uma prova, é muito importante, ela define muitas coisas, mas ela ainda assim é só uma prova. Você não precisa agir como se sua vida inteira dependesse só e somente dessa prova. Se você se cobrar demais, mesmo estando bem preparado, você vai prejudicar seu desempenho, sem sombra de dúvida. Então, por favor, pense em alguma coisa que você consiga usar para manter-se calmo. Manter a calma é fundamental. A segunda dica é: comece pelas questões mais fáceis. No começo da prova, supondo que você consegue controlar o seu nervosismo, o seu raciocínio ainda está fresco, você ainda não esquentou a cabeça, você não gastou nenhum fósforo, então você ainda está mais tranquilo e a chance de você acertar as questões é maior. Agora vamos supor que você decida começar pelas mais difíceis, pensando que assim você vai ter mais tempo para se dedicar a elas. O que pode acontecer é de você não conseguir resolvê-las. A chance de você errar uma questão difícil, ela já existe. Então, o que pode acontecer é você não conseguir resolvê-las. Você vai chegar a um resultado, por exemplo, que não existe entre as alternativas. O que acontece? Você começa a ficar com a cabeça esquentada, você fica nervoso, você fica frustrado, acaba perdendo aquela confiança. Então, daí você percebe que você perdeu muito tempo nessa questão e resolve partir para uma outra questão. Uma questão fácil, porém, como você já está nervoso, como você já está preocupado que você perdeu tempo, como você já está frustrado que você possa ter errado uma outra questão, a chance de errar uma questão fácil aumenta. As questões fáceis, todo mundo vai acertar. Então, você tem que acertar as questões fáceis também. Então, comece pelas fáceis. Tenha certeza que você está acertando as questões fáceis. A sua confiança vai aumentando, você vai se acalmando. Aí você parte, então, para as questões medianas. E, por último, as difíceis. Se você fizer isso corretamente, você vai resolver as questões fáceis em menos tempo e vai te sobrar mais tempo lá no final para resolver uma questão difícil. Não sobrou muito tempo, você não consegue resolver uma questão difícil e acaba errando, vamos supor, essa chance de você errar a questão difícil, ela já existia, então isso não é um grande problema. A maioria das pessoas também vai errar as questões difíceis. O que você não pode é errar as fáceis. Então, comece pelas fáceis. Se você fizer isso direitinho, como eu já falei, vai sobrar mais tempo e existe a chance de você acertar uma questão difícil que as outras pessoas vão errar, aumentando a sua nota. A terceira dica é: utilize estratégias. A primeira delas, leia o enunciado. Na prova de inglês, o enunciado está em português e no enunciado você já consegue perceber muito da questão. Você consegue perceber qual o gênero textual que está sendo usado, você consegue
obviamente, saber o que a questão quer, qual a resposta que a questão espera. Então, leia o enunciado primeiro. Se a questão tem lá um textão enorme, não comece pelo textão. Comece, obviamente, pelo enunciado, para você saber o que a questão quer. Quando eu decidi começar essa série de vídeos, eu ia passar uma única estratégia, que seria ler o enunciado, então ler o texto com o método skimming, depois ler as alternativas, analisando cada uma delas para decidir se estavam certas ou erradas, utilizando o método scanning, e terminar a questão. Porém, eu decidi ser mais honesta. Essa não é a única estratégia que eu uso para resolver provas. Essa não é a única estratégia possível. Ela é sim a estratégia mais segura e funciona com a maioria das questões. Porém, ela não é única. Determinadas questões, determinados tipos de questões, você pode aplicar estratégias diferentes. Por exemplo, vamos supor que a questão tem um texto enorme. Você lê o enunciado para entender o que ela quer. Então, você já pode ler as alternativas. À medida que você for lendo o textão, o seu cérebro já vai identificar as alternativas aí no meio e você já vai conseguir decidir, pelo menos ter uma prévia se a alternativa está certa ou errada. Então, isso pode fazer com que você economize tempo. Outras questões, você pode ler o enunciado, ler as alternativas e aplicar direto o método scanning no texto para decidir se a alternativa está certa ou errada. Outras questões ainda vêm com uma figura e a partir da figura você já consegue interpretar se a alternativa está certa ou errada, também fazendo você economizar tempo. Então, para cada tipo de questão tem uma estratégia mais adequada, tem uma estratégia mais rápida e melhor. E você só vai saber isso se você se preparar, se você conhecer os possíveis tipos de questões e os possíveis tipos de estratégia para resolvê-las. A próxima dica é uma dica meio esotérica. Siga a sua intuição. Não, a gente não partiu para o campo do esoterismo para resolver a prova. Você sabe quando você lê a questão, as alternativas e alguma coisa parece te dizer que aquela alternativa está certa? Então, siga esse seu instinto, siga essa intuição. Na verdade, não é uma intuição. Na verdade, você possui esse conhecimento e ele está lá adormecido no seu subconsciente e quando ele é necessário, ele desperta e vem à tona. É isso que acontece nesse momento. Então, siga a sua intuição, siga o seu instinto. Porém, se você não tiver conhecimento, se não tem conhecimento para despertar, não tem o que vir à tona, você não vai ter essa sensação de que a alternativa está certa. Aí o que você vai fazer é chutar mesmo. Chutar é a pior estratégia para você resolver uma prova, porque existem 5 alternativas, então você só tem 20% de chance de acertar. Porém, ela é a minha última dica, chutar. Nossa, mas chutar, você acabou de falar que a gente não é para chutar porque diminui a nossa chance? Sim, quando você não sabe uma questão, nada ocorre, você não consegue resolver, nada vem, nada desperta aquela sensação em nenhuma das alternativas, é porque você não tem o conhecimento, você não vai conseguir resolvê-la. Então, você vai chutar sim. Na minha época, quando eu fazia os vestibulares, a gente não chutava, porque se você errasse uma, você perdia uma certa. Então, se eu chutasse errado, além de perder aquela que eu chutei errado, eu perdia uma que eu tinha acertado. Então, a gente não chutava. Porém, hoje eu recomendo chutar. Entre deixar uma questão em branco e chutar, que você tem 20% de chances de acertar, eu chutaria. Tem também, você pode melhorar o seu chute. Sempre tem, geralmente, 1, 2, às vezes até 3 alternativas estão obviamente muito erradas. Então você já pode ignorar elas e fazer seus chutes só entre aquelas que podem estar certas, o que vai aumentar a sua chance. Mas como eu disse, chutar é a última alternativa, é a última estratégia que você deve usar. E o que você faz para não precisar chutar?
Eu acho não, eu tenho certeza que uma das melhores maneiras de você se preparar para uma prova é você conhecê-la. Então pegue todas as provas anteriores e faça simulados em casa, sozinho mesmo. Assim, você vai saber o que esperar da prova, você vai conhecer o jeito da prova, os tipos de questões que caem na prova, você vai se conhecer resolvendo aquela prova, porque uma coisa que você precisa levar em consideração no Enem é que o tempo é um fator crucial. Você tem menos de 3 minutos para resolver cada questão. Então, quanto melhor preparado você tiver, melhor vai ser, maior vai ser a sua nota, maior a sua chance de acerto, maior a sua nota. Bem, resumindo as dicas aqui, basicamente você precisa manter a calma, dê um jeito de manter a calma. Comece pelas fáceis, garanta que você acerte as fáceis e faça sobrar tempo para resolver as mais difíceis. Conheça estratégias para resolver cada tipo de questão. Qual a melhor estratégia para resolver cada tipo de questão? Siga a sua intuição e, se for chutar, chute com responsabilidade. Não chute loucamente. Chute com responsabilidade para aumentar um pouquinho a sua chance. E esteja bem preparado. Daqui a um tempo eu vou lançar um e-book com todas as questões de inglês do Enem resolvidas e explicadas. Acompanhe as redes sociais da Connect para ficar por dentro. Bye, bye!